Nós hoje vamos refletir na quinta mensagem em Filipenses, nessa série de reflexões que nós estamos caminhando no decorrer desse 2023. O nosso texto de hoje é Filipenses capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, mas eu quero começar a ler no versículo 6, que foi a reflexão última, com o título, em obras, desculpe o transtorno. Ele fala assim no versículo 6, apóstolo Paulo, palavra de Deus: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa obra é a obra da salvação, conforme nós já vimos na reflexão passada. E aí ele, no versículo 7 e 8, ele vai mostrar o porquê desta convicção. Ele fala assim no versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, sempre lembrando que o apóstolo Paulo está preso por causa da sua fé em Jesus Cristo, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. E nós também já refletimos a respeito da comunhão, da participação dos filipenses na vida de Paulo, na responsabilidade, na missão ministerial que Paulo tinha. Versículo 8, pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Quando nós começamos essa caminhada em Filipenses, nós tivemos um panorama daquilo que é nos apresentado na carta, o propósito. Depois refletimos versículo 1, versículo 2. O versículo 3 a 6, ele traz um resumo desta epístola, desta carta. Inclusive, nós percebemos um dos principais temas, que é exatamente a parceria, a comunhão dos cristãos em Filipos, no ministério de Paulo. E aí, quando nós chegamos no versículo 7 e 8, ele vai então falar a confiança que ele tem, expressa no versículo 6, essa confiança de que a boa obra da salvação que Deus começou, Deus então haveria de concluir até o dia de Cristo Jesus. E é interessante você pensar que quando Paulo fala assim, aliás, é justo que eu assim pense de vocês, O livro de Filipenses, ele vai algumas vezes abordar a questão do pensamento, a questão da mente, E algumas vezes aparecendo a palavra coração, ou seja, vos trago na mente, vos trago no coração. Dentro do contexto judaico, o coração não é uma referência simplesmente esse músculo que nós temos aqui dentro, que fica bombando todo o nosso sangue, entre outras coisas, mas o coração tem a ver com o mundo interior, tem a ver com os afetos, com os sentimentos e de uma forma muito especial com os pensamentos, com a mente, E então, quando Paulo fala sobre a questão da mente, vamos perceber que em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando nós chegarmos lá, quando somos exortados como cristãos a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, expressão ali também, ter a mesma disposição mental que houve em Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo então está falando a respeito dos filipenses, ele expressa claramente que ele tem os filipenses na mente, no coração. O apóstolo Paulo lembrava-se deles constantemente nas suas orações, conforme nós já vimos na vida de oração que Paulo tinha. Paulo orava a Deus em favor deles, com gratidão, com ações de graças, mas ao mesmo tempo intercedendo, suplicando por eles. E uma outra coisa que Paulo fala é que ele tem os filipenses na mente
E ele não só tinha os filipenses na mente, como ele tinha um pensamento correto, pensamento justo a respeito deles. Tanto é que o nosso tema hoje, nessa reflexão, são pensamentos corretos, pensamentos justos. Então, quando o apóstolo Paulo afirma que eu estou plenamente certo, que aquele, falando sobre Deus Pai, o Deus Criador, que começou a boa obra da salvação, salvação que é executada por intermédio de Jesus Cristo, né, que morre na cruz pelos pecados, que ressuscita, mas ao mesmo tempo é aplicada pelo Espírito Santo, que testemunha, que anuncia, que proclama Jesus Cristo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa salvação, Paulo está dizendo que Deus começou, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele fala assim, é correto que eu pense assim, é justo que eu pense assim, porque ele está olhando os filipenses como verdadeiros cristãos, não está olhando os filipenses como falsos cristãos. Então, quando nós olhamos para o verdadeiro cristão, é um pensamento correto, um pensamento justo, nós temos a mesma convicção que Paulo, de que a boa obra da salvação, salvação que passa que é um processo pela justificação, pela santificação, pela glorificação, a boa obra Deus vai completar. E conforme nós vimos na reflexão passada, Deus não completa por causa de nós. Ele completa por causa da sua fidelidade, por causa da sua soberania. E é confiado nisso que nós sabemos que a obra que Deus começou, Ele vai concluir. Então, pensar isso é um pensamento correto, é um pensamento justo. E Paulo vê na vida dos filipenses uma vida de testemunho, na participação, no comprometimento deles, não só na proclamação do Evangelho, mas também na solidariedade, na defesa do Evangelho. Por isso que ele fala assim, é justo que eu pense assim de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. A comunhão com eles de Paulo, seja no contexto da vida de Paulo preso, seja no contexto ministerial de Paulo, na defesa e confirmação, por exemplo, do Evangelho. E ele fala assim, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Então é justo, é correto nós pensarmos, termos a convicção de que Deus, ele vai concluir a boa obra da salvação na vida de todos aqueles que são verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, eles são parceiros na proclamação do Evangelho. Eles são parceiros na defesa do Evangelho de Jesus Cristo, porque eles estão comprometidos com Cristo. E o comprometimento com Cristo é também o comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo é o comprometimento com a Igreja de Jesus Cristo, com os outros cristãos, na defesa, na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Um forte abraço para você e que a nossa vida seja uma vida movida de pensamentos corretos, pensamentos justos, cristãos, que verdadeiramente tenham a mesma atitude, a mesma disposição mental que houve em Jesus Cristo. Sempre lembrando que Filipenses vai dizer que Cristo assumiu a forma de servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E Paulo estava preso por causa da sua obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo os cristãos em Filipos mantinham comunhão com Paulo, eram solidários com Paulo por causa do comprometimento deles, fruto da obediência a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E quando as pessoas de fato vivem uma vida de obediência a Cristo como verdadeiros cristãos, nós podemos ter o pensamento correto e justo de que a obra da salvação que Deus começou neles há de completar até o dia de Cristo Jesus, uma referência à volta de Cristo, uma referência ao encontro da Igreja de Jesus Cristo no contexto da eternidade. Um forte abraço para todos vocês.